A suspensão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China foi anunciada neste sábado por motivos médicos mais do que justos: uma pneumonia. É claro que tal doença, no homem de 77 anos, inspira cuidados redobrados. Mas é inevitável concluir que o adiamento vem a calhar no momento de crise institucional no Congresso brasileiro, quando o governo tanto precisa da aprovação de medidas complexas como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não aceita proposta de acordo com o Senado para o rito de tramitação de medidas provisórias no Congresso. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, num encontro entre os dois no dia 22. Diante disso, o senador Renan Calheiros, que é um desafeto de Lira na política alagoana, apresentou questão de ordem a Pacheco, que acumula a presidência do Congresso Nacional. E neste requerimento, Renan cobrava a instauração de comissões mistas para votar as MPs, seguindo o rito constitucional anterior à pandemia da Covid-19, quando foi estabelecido um rito extraordinário para votações online. Com o apoio de todos os líderes do Senado, Pacheco acolheu a proposta do senador. Lira, no entanto, insiste que agora, nas votações presenciais, se mantenha o rito extraordinário. Assim, a Câmara manteria o direito de iniciar e terminar a votação das MPs, com a última palavra sobre os textos. Nessa sexta-feira, dia 24, o presidente da Câmara esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada. Cobrou a interferência do governo para pressionar Rodrigo Pacheco a voltar atrás. Instaurada a crise institucional, tanto as MPs como os demais projetos de interesse do Planalto estão paralisados no Congresso. Após a reunião com Lula, Arthur Lira passou a cobrar publicamente do presidente do Senado que submeta ao plenário do Congresso Nacional o requerimento de Renan Calheiros. Segundo ele, por uma questão de coerência, o assunto tem que ser submetido não só aos senadores, como também aos deputados em sessão plenária. A coluna Renan Calheiros afirma que isso já foi decidido pelos autores da Constituição e que Lira está ameaçando não pautar na Câmara a votação das MPs. Se fizer isso, segundo ele, estará cometendo crime de responsabilidade, impedindo o funcionamento do poder. Nesse caso, ele diz que certamente o Senado autorizaria a reedição das medidas tantas vezes quanto necessário. Sem perspectiva de acordo no curto prazo para a tramitação das MPs, instalou-se a primeira crise institucional no governo Lula. Estão paralisadas, sob risco de caducar, medidas como a que altera o organograma da máquina pública, todos os ministérios, e das novas regras para o Bolsa Família, assim como os programas Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida. Lula pensava em viajar para a China com Pacheco e Lira no avião, acompanhados de líderes da Câmara e do Senado, a fim de dar início à nova fase de projetos prioritários do governo, como a tramitação do arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, e a reforma tributária. Mas Lira se negou a viajar. Ou seja, a viagem de Lula para fora do Brasil e das conversas serviria agora mais como um novo empecilho ao acordo do que qualquer outra coisa. Não é que a doença de Lula seja proposital. Ninguém inventa uma pneumonia. Mas o adiamento da viagem à China, neste momento de crise institucional, veio a calhar. Essa é a verdade. Qual